Prestem atenção numa palavra, num verbo que vai aparecer amanhã. Esforçai-vos. Na voz imperativa. Ou seja, quem tem que se esforçar. Pergunto eu, esforçar-se sempre é fácil? Não. Vai ter que fazer sacrifício, vai ter que fazer renúncia, vai ter que relevar a chateação, vai ter que amar, vai ter que perdoar, vai ter, e no final de amanhã, no versículo 27, esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então este esforçar-se é muito importante. Se alguém pensa que começar um trabalho é um presente de Deus muito fácil, está enganado. É um presente de Deus, mas se torna fácil com amor e dedicação. Porém, a parábola do joio e do trigo nos ensina uma coisa, que quando o semeador saiu a semear, quem entrou no meio? O maligno. E semeou o quê? Joio. Então é claro que o Cristo já deu o recado. Você sai para semear a boa semente, tem alguém que vai semear a má semente no meio. Do que? Da discórdia, do desânimo, de tudo aquilo que vai nos levar a desistir. Então o esforço é muito importante. Marta vem falar desse trabalho. E aí o pessoal tem que ter isso claro. Tá? Ela que quis a bicicleta agora pedala. Mas eu não quis não, mas aceitou, né? Bem, nós recebemos uma orientação do vigário episcopal, que é o padre Diegues, que é vigário lá pároco lá da São Judas Tadeu, para que a gente atendesse o Hospital da Lagoa. Há uma solicitação da direção, já de muito tempo, para que houvesse um atendimento de pastoral da saúde dentro do hospital, e isso vem se arrastando já há uns 2 anos e não aconteceu. E eu, como não pego nada para fazer que não vá até o fim, eu resolvi então juntar um grupo maior, a exemplo do que acontece no Miguel Couto, que tem um grupo grande, mas de várias paróquias. O pessoal aqui que trabalha no Miguel Couto, a Regina sabe disso. Não dá para pegar um hospital desse tamanho com uma paróquia só. São José da Lagoa não tem condição de fazer o atendimento sozinho. Nós, quando procuramos um pároco na época, o padre André, ele disse que não tinha gente para atender, então a saída que nós vimos foi fazer esse grupo de várias paróquias. O pessoal que não tem já atendimento, tipo São Paulo Apóstolo, Nossa Senhora do Rosário, que não tem nenhum hospital público mais perto, a gente então vai deslocar para atender o Hospital da Lagoa. Isso é a primeira experiência que a gente está montando. Vai ter erro, vai ter acerto e a gente vai caminhando dentro do possível e da melhor forma possível. Por isso eu conto com a colaboração de todos. E uma coisa que eu pedi ao padre para falar, que eu disse a ele até quando estava ensinando missa vigária, é comprometimento. Gente, quem marca que vai e não aparece é o fim da picada. Porque a gente tem um trabalho sendo feito dentro do hospital em que as pessoas ficam esperando. Então não pode dizer, não, pode me botar no plantão que eu vou. Quem não pode ir, fala que não pode ir. É melhor do que ficar fazendo papel e na hora não aparecer e o par dessa pessoa não poder entrar no hospital para trabalhar. Então isso para mim é essencial. Se me disser, Marta, não posso ir, ok, eu vou dar outro jeito. Agora, se me disser, eu vou, estou dentro, vai ter que ir, nem que eu ligue para casa de vocês. Então, por favor, comprometimento. É uma coisa que a gente bate muito lá na São Judas, isso é muito importante, porque as pessoas ficam esperando, principalmente pessoa idosa, ela conta com aquela visita, e aí você não chega, a coisa fica complicada. Então, por favor, é só isso que eu quero, que as pessoas se comprometam, ok? Obrigado. Nada melhor do que a gente saber no que a gente está entrando, isso é importante, para não dizer, olha, eu fui enganado, eu fui enganada, pelo contrário, nós estamos aqui com esta missão que não é da Marta, não é do Padre Diegues, não é de nenhum de nós, mas é de Deus, para com os pobres e os doentes e os idosos. Nós temos
pessoas de várias paróquias, de várias realidades, temos inclusive um médico, enfim, temos pessoas que dão disponibilidade gratuitamente para o trabalho. Temos padre, temos religiosa, depois São José muda de pároco, o pároco toma posse agora, depois de amanhã. O que nós vamos esperar é um impulso bastante. Repito aquilo que eu disse, nós vamos dividir a colocação em alguns pontos. O primeiro, na parte da manhã agora, é justamente o amor de Deus para com os pobres e doentes e o que é a pastoral da saúde, para a gente poder sintonizar. Quem já fez na São Judas, eu até falava para a Marta, falei, vocês me pediram, ela falou, não, mas o povo vai ter que fazer de novo, né? No bom sentido. Então vamos ver coisas também já vistas. O Papa, quando escreveu a Evangelii Gaudium, traduzido para o português, a alegria do Evangelho, ele diz que no trabalho nós temos que privilegiar. O que significa o verbo privilegiar? Colocar em destaque, ou seja, nós vamos dar prioridade. Então é importante que a igreja dê prioridade, sobretudo aos pobres e aos doentes. E o Papa diz que existe um vínculo indissolúvel em relação aos pobres, e na maioria das vezes quem sofre mais, vamos abrir o jogo, na área da saúde. É óbvio que são os mais pobres, porque aqueles que têm condições de pagar vão para hospitais melhores e vão para bons planos ou pagamento particular. Então os pobres realmente sofrem muito, e o Papa Francisco nos diz que nós precisamos privilegiá-los, e ali ele diz, não os deixemos jamais sozinhos. Ora, o deixar sozinho pode ser uma visita numa casa, pode ser visita numa clínica, pode ser visita no hospital, enfim, é preciso ir até o local ou aonde o doente, o idoso, porque o pastoral da saúde vai visitar muito idoso. O idoso acarreta algumas coisas. É claro, a vida teve o seu peso, então é óbvio que quem está lá, entrando para a reta final, como dizia o padre Lindolfo hoje, que celebra 86 anos, e eu fui cumprimentá-lo, falei, e aí, como o senhor se sente aos 86 anos? Ele falou, como a vida permite. Eu falei, bom, mas aí também, com 86 anos, um pouco tem que doer, né? Nas costas, no braço, na perna. Então imaginemos que o idoso, o doente, o mais pobre, realmente precisam de um carinho muito especial. Então não vamos entender o verbo privilegiar como excludente, como alguma coisa que nós não vamos abandonar os outros. Fala, bom, então nós não vamos abandonar a igreja, vai abandonar os demais? Não, ela vai com carinho, sobretudo os pobres e os doentes. Ora, nas cidades nós temos vários problemas que se desenvolvem, sem sombra de dúvidas. Então nós temos a fome, a miséria, o tráfico, temos o trânsito, que cada vez pior. A gente se lembra este ano, muitas facadas na lagoa, né, já que nós estamos perto dela. Enfim, os problemas são gigantes e infelizmente aumentam a cada dia. Nós temos várias dificuldades na área dos hospitais, na área das escolas, famílias sendo destruídas, enfim, o problema vai se agigantando cada vez mais. Agora, é óbvio que em todos estes problemas aparecem também vários ligados à pastoral da saúde. Entre eles, é óbvio, o abandono de idosos e doentes. Ontem de manhã, bem de manhã cedo, e depois, é claro, essas coisas se repetem ao longo do dia, tinha um documentário, depois a notícia vai, sobre o tráfico de menores no mundo. Então, é um problema na área da saúde. Venda de crianças, ou venda de órgãos, e aí é muito problema. Então, nós poderíamos falar de vários, mas o carinho de Deus nos chama hoje para falar sobre essa questão dos idosos e doentes. Que, repito, não sou eu que digo, é o próprio Santo Padre, cada vez mais abandonados. Tanto que o Papa, no ano passado, pela primeira vez na história da Igreja, convocou uma jornada mundial, não dos jovens, mas sim dos idosos.
E ele, quando veio ao Brasil, na Jornada Mundial da Juventude, o que ele também disse? Que além dos jovens, precisamos cuidar dos idosos. Então, é um desafio para todos nós. A proclamação do Evangelho será uma base para restabelecer a dignidade da pessoa em todos os contextos problemáticos. Como que nós vamos celebrar a Eucaristia, que pede para nós amor, bondade, misericórdia, zelo, etc, etc, ou num verbo como nós vamos, e acho que vocês não vão esquecer esse verbo na missa hoje à noite ou amanhã, pedindo-nos esforçarmos. É claro que a gente vê que as dificuldades são muitas, mas é preciso esforçar-se, ir além dos próprios limites, mas esforçar-se sempre é necessário. É preciso viver a fundo a realidade humana e inserir-se no coração dos desafios do ser humano. Ora, viver a realidade humana. O Papa diz no documento o seguinte, que quem não gosta de cheiro de gente não serve para trabalhar na igreja. Então, um padre que não gosta de cheiro dos seus fiéis, você vai visitar doente, vai visitar idoso, vai visitar pobre, cama, se defecou, se urinou, não toma banho, e você não gosta de cheiro ruim, você não gosta de cheiro de gente, e aí? Isso precisa ser sério, precisa ser pensado. Você vai enfrentar realidades que você nunca viu, e muitos que já enfrentaram sabem disso. Então, o cheiro de gente que o Papa nos fala, no carinho dos doentes e no carinho dos pobres, é algo muito sério, porque o doutor poderia falar melhor do que eu, a carne humana fede, cheira mal, se ela, então, é claro, não tem aqueles devidos cuidados, que nem todo mundo tem condições de ter. Então, estou eu dispostos a abraçar o cheiro humano? Gosto eu do cheiro de gente? Nem todo mundo cheira perfuminho e banho, né? Então, gosto eu do cheiro de gente? É possível. O ser humano é simultaneamente filho do Pai e da cultura aonde está inserido. Ou seja, ele é filho de Deus, mas ele vai na cultura aonde está. Às vezes a gente reclama porque boa parte das nossas visitas muitas vezes também são em favelas e a situação é difícil. Ou ainda como agora no hospital, nós vamos ser o amor de Deus, mas nós não vamos interferir em administração ou não. Nós podemos até dar alguma ajuda, alguma mão, alguma dica, mas é importante lembrar isso também, né? Que sendo a mão da bondade e a misericórdia de Deus, é preciso lembrar que nós também não somos apenas filhos de Deus, mas da própria cultura. Evangelize é evangelizar. É preciso valorizar a piedade popular. Ora, quando nós visitamos doentes, uma das coisas com todo mundo, porque doente é uma situação difícil, uma situação que a pessoa já pensa na morte, ela nunca pensa em coisa boa. Então ela tem uma piedade à flor da pele. Ela carrega algum crucifixo, carrega algum terço, ela abre a carteirinha dela, arranca o santo dela de devoção, São Judas Tadeu, e já mostra, estou apegado, e aquilo aperta no peito. Então, não se escandalizar, pelo contrário, valorizar com a piedade popular. Lembrar aquilo que o Papa nos diz em relação à questão da piedade popular, no que diz respeito à presença do amor de Deus nos santuários. O Papa abriu agora o ano da misericórdia e ele nos pede que nós façamos peregrinações a santuários. Por quê? Porque é hora de experimentar a bondade e a misericórdia de Deus. Eu não sei se nós temos outro lugar onde a bondade e a misericórdia de Deus se manifesta tão fortemente como nos santuários. As pessoas ali realmente abrem a vida e o coração em todos os sentidos. Caminham de joelhos, caminham descalços, deixam roupas, deixam ofertas, entregam as suas vidas, dizem publicamente o que aconteceu, o que não aconteceu, vão ali e colocam tudo, abrem a vida no livro, na página mais certa possível e imaginável, para dizer a Deus: Senhor, estou aqui.
não tenho mais nada. Ou seja, é a última esperança, o último grito. E ali o Papa nos lembra o seguinte: a fé das mães firmes, com um terço, com uma vela na mão, olhando para o crucificado, né? Como que é bonito isso daí, muito forte nesta fé. E nos hospitais nós vamos encontrar pessoas também nisso daí. Por fim, eu acho que um recado do Papa interessante é que nós não percamos de vista que quando a gente não conseguir nada, fazer nada, que nós possamos entregar nossa vida nas mãos de Maria. Por quê? Porque ela sabe. Olha que eu não vou me cansar nunca de dizer que foi uma das expressões mais felizes que eu já ouvi em relação a Nossa Senhora. Ela é capaz de transformar um curral de animais num lugar digno para Jesus. Com quais instrumentos? Um monte, uma montanha de ternura e um pouquinho de panos. Tá bom. Ela não tinha nada. Você está disposta a transformar a vida de um doente, de um pobre, com aquilo que você tem? Ah, mas não tem nada, pai. Bom, mas você deve ter um monte de ternura e aquele pouquinho de condições que a sua vida lhe deu, ou que Deus lhe deu. Então é preciso termos, que nós tenhamos presente isso daí. O nosso modelo é a Virgem Maria. Está lá, pobres paninhos e uma montanha de ternura. O Papa, quando veio ao Brasil, ele disse essa famosa frase: não traga, vamos ler juntos? Não traga ouro nem prata, mas o Jesus Cristo. Ora, você vai levar o que para o doente? Ouro, prata? Você vai levar a saúde? Você vai dar exames para ele? Para isso nós temos os médicos dos hospitais. É claro que nós vamos ajudar neste processo, mas nós vamos levar a palavra de Jesus Cristo, que é claro, opera sinais, opera milagres, sem sombra de dúvidas. Aonde ele encontra fé, ele vai operar. Mas eu falo, mas o que eu vou lá? Eu não vou saber o que dizer, não vou saber o que falar. Chego lá e fico mudo. Pensei, planejei na minha casa e tudo, um monte de coisa. Cheguei lá, eu vi a pessoa naquela situação, acabou. E a pessoa aqui falou, Deus sabe o que faz. Você pensou que ia falar, a pessoa falou, cumpriu a sua missão, mas levar Jesus Cristo. Ora, para isso, é claro que nós vamos ter sempre presente a palavra de Deus, e a pessoa vai escolher um texto, e nós vamos agora falar da palavra de Deus, e depois da pastoral da saúde. Ora, nós estamos aqui porque Deus nos convidou. Ninguém tem que ler hebraico, não. Eu só coloco porque aí vocês acordam mais. Mas pode deixar que eu dou conta. Mas essa voz não dá para dizer. Oi? Essa voz não dá. Não dá. Porque dizem que eu grito bastante. Né? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ora, olha lá, acordam. Se eu fosse em português, não daria, né? Quem quiser fazer hebraico, vai estudar comigo na PUC, pode fazer, né? Eu dou aula de hebraico. Escuta, Israel, está em vermelho, né? Shema Israel. Hoje ele diz, escuta, Olga. Escuta, irmã? Fala mais alto, irmã, que ninguém escuta. Hã? Eliane. Escuta, Heitor. Escuta, Evangelino. Escuta. Ou seja, Deus tem alguma coisa para nos dizer. Será que Ele trouxe-nos aqui para o quê? É a primeira pergunta que eu temos que fazer. Por que Deus me trouxe aqui para escutar esse bobo desse padre falar? Por que Ele me trouxe aqui com esse monte de gente que eu não conheço? Por que Ele está me jogando nesse enrosco desse hospital aqui? Por que Ele está me jogando nessa bicicleta para pedalar na hora da subida? Por que Ele não me deu na hora da descida, que eu não precisava pedalar? E aí isso é importante. Mas Ele falou, escuta, então vamos escutar o que Ele tem para nos dizer nesta manhã, né? Depois, é importante que nós tenhamos presente também o seguinte: alguém vai dizer para você, larga a mão de ser tonto, não vai não. Larga a mão de ser boba, fica em casa. Larga a mão de ser idiota, fica com a tua família. Larga a mão de ser besta, a gente vai usando os adjetivos, né? E larga a mão, não entra nessa fria.
entra nesse enrosco. Então, na confusão das muitas vozes, o povo vai ficar aqui, ó. É preciso discernir a única voz que nós precisamos obedecer, que é a voz de Deus. É fácil? Não. Por quê? Porque todo mundo vai ficar aqui. Pai, mãe, filho, filha, marido, esposa, amigo, colega, padre, freira, todo mundo. Para ajudar não aparece quase ninguém, mas para trabalhar, aí vai, né? E não, então vamos discernir a voz de Deus. Um exemplo disso, que eu gosto muito, é quando entre a voz de Deus e a de Eli, Samuel é ajudado. Por quê? Porque ele não entendia que era a voz de Deus. Pode ser que você não esteja entendendo que quem está falando com você é o próprio Deus lhe pedindo: olha, vai ser sinal do meu amor, da minha misericórdia, da minha bondade no hospital. Dedica umas horas por semana, por mês, da tua vida que eu lhe dei de presente, para ajudar alguém que está na dor, no sofrimento. Bom, mas vem alguém e fala o contrário. Ah, não, você lá tem enfermeiro, lá tem médico. A família que cuida, a família abandonou, deixa ele, tem pai, tem mãe, tem filho. Ou seja, o diabinho está aqui. Ora, Samuel não discernia a voz de Deus. O Senhor foi de novo ter com Samuel, chamou por ele como das outras vezes. Significa o quê? Que Deus já tinha falado com ele muitas vezes. Quantas vezes Deus falou conosco já? Chamou por ele como das outras vezes e disse: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, que o teu servo quer ouvir. Se nós estamos aqui dispostos a ouvir, aqui não é aqui nesta manhã, se nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus no trabalho, no gigantismo do Hospital da Lagoa, em tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos já. E é bonito lembrar, e é importante, que quando a gente quer alguém para trabalhar, procura quem já está trabalhando. Porque aí alguém fala assim: ah, mas fulano não faz nada. Justamente porque é preguiçoso, não vai fazer. É preguiçosa, não vai fazer. Porque se ele fizesse, ele já estaria conosco. Não quer dizer que a gente vai desistir da pessoa, não. Mas significa que nesse momento o socorro precisa ser dado por quem já está no campo pedalando. Assim devemos também ajudar-nos mutuamente e ajudar os outros. Por quê? Primeiro, olhem o que Deus diz no profeta Ezequiel: eu te estabeleci como sentinela. O que faz uma sentinela? Fica vigiando. Ele nos estabeleceu como sentinelas no campo da saúde, como sinais do seu amor. Ora, sentinela fica ali. Então nós não vamos arredar mal o pé. Entrei na dança, entrei no time de futebol, vamos jogar. Entrei no time da Pastoral da Saúde para a casa de Israel. E aí ele diz: proclama a palavra e insiste para a salvação de todos. Insiste, é aquele verbo de amanhã, esforçado. E acrescentou: fala aos ossos em meu nome, diz-lhes o seguinte: ossos secos, escutem a palavra do Senhor, né? Como que dizendo: fala quem está desanimado, fala quem está querendo morrer. Morrer não da pastoral do doente, entre nós. Porque tem gente que às vezes está morrendo. O pastoral está precisando dele, aí faz aquilo que a Marta falava aqui, né? Não vai. Fala a pessoa: fulano, teu trabalho é importante, a família já abandonou, você precisa visitar. Olha, está lá esperando. Então fala ao osso ressequido, a quem não está convencido, a quem não tem vida, que é preciso, que Deus precisa dele para este trabalho. Ora, mais um pouquinho porque vocês acordam. A primeira expressão da Sagrada Escritura na Bíblia é Bereshit, em hebraico, que no português significa no início, no princípio. E aí diz: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O verbo importante é a segunda palavra aqui, que é o bará. Criou, né? Então no princípio Deus criou.
Ora, Deus cria, Deus faz, Deus tem ação, e Ele nos convida para que nós sejamos eficazes. O segundo texto, de Gênesis 1:3, Vaiomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus cria, Deus diz, e quando Ele diz, faz. Deus não volta atrás, Deus não tem meia palavra. É importante que nós tenhamos isso claro, né? Deus criou tudo por meio da palavra quando Ele falou e disse que era bom. E quando Ele criou essas coisas bonitas que somos nós aqui, Ele disse que era muito bom. E é preciso que nós tenhamos isso presente, cuidemos disso. Porque se nós não cuidarmos de nós significa não de nós apenas, mas de toda a humanidade, fica difícil. Por quê? Porque não adianta, nem todo mundo tem as mesmas condições de vida. Eu tenho um ditado, uma expressão minha, eu gosto muito de ditado, mas esse eu acho que não sei se já me ouviram falar, né? Ou se alguém vai conhecer. O problema do pobre não é só que ele é pobre, mas é que o amigo dele também é pobre. Se o amigo dele fosse rico, ele conseguiria. Então, esse é o problema. O problema do doente também é que ele não tem saúde, né? E vai. Então, como cuidar, como ensinar? Não, porque se o amigo do pobre fosse rico, ele conseguiria um monte de coisa, vamos falar a verdade, né? O amigo dele é pobre, também não tem influência nenhuma, não vai para frente, não dá certo. Então, ver que Deus faz tudo isso. Agora, vou conseguir transformar tudo de uma hora para outra? Eu vou conseguir, daqui a pouco nós vamos ver o que é a pastoral de saúde. Vixe, então eu estou com o peito aberto, estou com a vontade, vou lá e vou arrebentar a boca do... Aí chegou um outro e joga um balde de água fria, fogo apagado, acabou. Então a ideia da palavra de Deus, que é como a chuva, aquela chuva suave que vai caindo, vai irrigando a terra, vai produzindo frutos. Hoje você consegue dar um passo, amanhã você retrocede 2, depois da manhã você dá 5 passos, e aí vai, né? Mas como a chuva. Por quê? Porque ela não torna a Deus sem produzir frutos. Aquilo que Deus anunciou para nós hoje, aqui nesta manhã, Ele vai produzir frutos, isso a gente não tem a dúvida. Diz a parábola do semeador: todo mundo produz a mesma quantidade de frutos? Não. Uns produzem 100, outros 60, outros 30. Não tem problema, mas todo mundo vai produzir frutos. Ouviam-me com expectativa, escutavam o meu conselho em silêncio. Quando acabava de falar, olha a ideia, ficavam as minhas palavras gotejando, como chuvisco, e vai. Como aquela chuva que veio até atrasada, né? Veio tardia. Assim a palavra de Deus vai. Para nós parece que veio atrasada, mas a chuva, mesmo atrasada, ela produz frutos. A nossa presença lá no hospital, ou melhor aqui, ela, dizia a Marta, faz 2 anos que está esperando. Ela chega com uma chuva tardia, mas ela produz frutos. E eu ainda falava para ela e para a Ângela que nós não podemos perder nunca uma oportunidade dessa em que a direção do hospital convida. Entrar no hospital não é fácil. Agora, perder a oportunidade quando o hospital pede, gente, isso é muito sério. Nós deveríamos, só por causa disso, falar: entramos, acabou. Por quê? Porque quantos aqui já encontraram portas fechadas? Muitas. Agora imagina um hospital. Às vezes a gente pede, eles fazem cara feia e deixam entrar. Outras vezes não deixam. Agora um hospital que pede, então isso é importante, né? Chegou depois de 2 anos, chegou com uma chuva tardia, mas chegou, e ela vai produzir seus frutos. Desça como a chuva, como o orvalho, como o chuvisco, até formar o aguaceiro. Eu também gosto muito dessa imagem do orvalho, né? Porque a gente deixa um carro fora de casa, no outro dia fica pé da vida, porque o carro está todinho orvalhado, né? Tem que pegar água, tem que passar no poço, tem que pegar a torneira e tirar o orvalho todinho. Fica preocupado porque estragou a tinta do carro.
a pintura. Ora, é uma imagem que a gente não consegue perceber o valor dela. Por quê? Porque se eu ficar lá a noite inteirinha aqui, ó, no carro, olhando para ver o orvalho cair, quem vai cair de sono sou eu. Agora, bonito que o orvalho fez o seu trabalho ao longo de toda a noite, toda a madrugada, e o resultado veio no dia seguinte, quando eu acordei. Talvez nós vamos começar o trabalho, 1 ano, 2 anos, fala, meu pai do céu, eu estou ali toda semana, estou uma vez por mês, 2 vezes por mês, e não vejo resultado. Tira o olho que vem. Lembra da imagem, então, do chuvisco, lembra da imagem do orvalho, que por si só vai produzindo os seus frutos. Isso é um recado muito sério. E depois é óbvio, é deste modo que se tornarão filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz brilhar o sol e faz cair a chuva sobre todos. Ninguém vai escolher quem vai visitar lá. Sobre bons e maus. A gente nunca vai entender por que Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele age com bondade para com os justos e injustos. Por quê? Os justos, é claro, Ele então já derrama muitas graças e bênçãos. O injusto, ele espera a conversão. Depois é óbvio, ele não seria misericordioso se ele maltratasse alguém. Então ele vai agir com essa bondade. Você vai visitar a todos indistintamente, católicos, não católicos, bonitinhos e feinhos, gordinhos e magrinhos, altos e baixinhos, e etc, etc, etc. Você vai fazer, vai ajudar para que o amor de Deus, a chuva de Deus, caia sobre todos, indistintamente. Jeremias 31, nos versículos 31 a 34, ele fala de escrever uma nova lei. Agora vou gravar a minha lei dentro deles, vou escrevê-las nos seus corações. Imaginar que Deus, ele não quer mais registrar o seu amor externamente nas tábuas da lei. Não que nós vamos ignorar a Bíblia, pelo amor de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas Ele quer que ela esteja gravada no nosso coração. Gente, vamos entender também aquilo que nos diz o livro do Cântico, dos Cânticos, né? Eu vou tatuar, vou colocar como um selo. Deus quer, não uma tatuagem no braço, na perna, no peito, nas costas para todo mundo ver. Ele quer lá dentro do nosso coração, da nossa vida. E ali sim, escuta, ama, ensina. Olhem os 3 verbos, né? Você vai escutar. Você vai lá para escutar o doente. Você vai ensinar ou transmitir a palavra de Deus. Você vai justamente amar. Se você não amar, não adianta. Então primeiro escutou, depois amou, depois ensinou. A última ação tua é ensinar alguma coisa. Você vai lá para amar. E às vezes é preciso, naquele dia, tão somente escutar. Meu pai era um arameu errante, estava no Egito. Gritamos ao Senhor ouvindo a minha voz. Quanto tempo que o hospital espera? Como que no Egito? Gritou 2 anos. E Deus ouviu. E Deus ouviu de que forma? Chamou cada um de nós. Para quê? Para transmitir o seu amor. Neste sentido, nós somos chamados, como disse agora, a esse trago as primícias dos frutos do solo. Cada um vai oferecer a Deus a sua vida, o seu trabalho. O Romanos, capítulo 10, versículo 8, que diz então a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É esta a palavra da fé que nós anunciamos. Entender que Deus já nos deu a palavra. Homens e mulheres de igreja, homens e mulheres de fé, que já temos. Ah, mas seu padre, eu não sei o que eu vou falar. Chego lá e fico mudo. Não tenha medo, porque Deus disse que a palavra está perto de você, perto de mim. Está na nossa boca, está no nosso coração. Mais ainda, ela é um farol que vai nos guiar. O que é melhor do que isso?
Ah, mas eu quero a lanterninha já pronta, instalada no meu celular para saber o que eu vou dizer. Calma, vai devagar. Deus vai guiar, Deus vai transmitir, Deus vai lhe indicar o caminho. Quando a gente vai com receita tudo pronta, chega lá, vai com abertura de coração, vai com algumas coisas na cabeça, como nós vamos ver na segunda parte, mas vá com o coração aberto, disponível. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Devido à questão da animação pastoral bíblica, eu insisto muito nesse ponto. Não esqueçam que um dos instrumentos é a palavra de Deus. Diz que a gente tem que ter a animação, ou seja, ter a alma de tudo está na palavra de Deus. O documento da animação bíblica documento de Aparecida, coloca 2 pontos, eu vou apenas lembrá-los aqui e nós vamos entrar na questão da pastoral da saúde. Faz-se, pois, necessário propor aos fiéis a escuta da palavra de Deus. Ora, nós vamos lá com intenção de rezar, de anunciar Jesus Cristo, a misericórdia de Deus. É claro que se é possível, ler sempre um trecho da palavra de Deus, isso é importante. Um salmo, um trecho do evangelho, alguma coisa, mas deixa Deus conduzir, porque nós vamos ver na segunda parte. Se Deus conduziu por outro caminho, como que nós vamos fazer? Não, mas está aqui no script que eu tenho que ler o trecho do evangelho. Olha, naquele dia não foi possível. Aquele dia a pessoa quis um desabafo. Se lá no meio você conseguiu colocar, tá bom. Se não, não se preocupe, porque Deus escreve certo por linhas. Tá bom, Deus sabe o que faz e como faz. Depois o outro texto também, vamos já pular para o outro, é o 248. Os discípulos de Jesus desejam alimentar-se com o pão da palavra. Então, primeira coisa, nós precisamos estar alimentados. Não significa o cafezinho que nós vamos tomar daqui a pouco, né? Mas você reza um pouco antes, medita a palavra, se prepara, porque senão sai um abacaxi. Aí depois você fica com os remorsos bobos, que não leva a nada. Então se prepara, reza, né? Conversa com o colega, com a colega que vai junto, né? Vamos entrar naquilo que nós viemos agora, na segunda parte da nossa preparação, que não é o intervalo ainda. O que é a pastoral da saúde? Primeira coisa, olha que bonito, né? Que a saúde, vamos ler? Agora, para que ela se difunda, Deus quis precisar de quem? De nós. É preciso que ela se espalhe. O verbo difundir-se é isso. Vamos parar de difundir fofoca, desgraceira, fuxico, mau humor. Vamos difundir a saúde, que ela se difunda, se expande sobre a face de toda a terra. Da parábola do samaritano. O samaritano encontrou um doente caído. O que ele fez? Desceu do seu jumento, pegou tudo o que ele tinha e foi curar. Fez uma visita àquele doente, sem que ninguém lhe pedisse, sem perguntar de onde que ele era, sem perguntar o que aconteceu com ele. Viu que estava ferido, que estava doente. A mesma coisa a pastoral da saúde, é óbvio, vai fazer. Ela é um organismo ligado à CNBB. O que significa CNBB? Conferência. Então a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem vários braços, várias pernas, né? Vários ouvidos, enfim, vários olhos. São as pastorais, com as quais e por meio das quais a Igreja do Brasil procura atender no seu trabalho. Vamos lembrar outras? Pastoral do menor, pastoral catequética, pastoral família, pastoral bíblica, mais o que? Do batismo, do acolhimento, etc, etc, etc. Tem muitas. Então é óbvio que a pastoral faz parte. E na área social,
Porque é claro, pastoral bíblica, pastoral catequética, nós vamos ter tudo aquilo que é ligado à Bíblia, à catequese. Pastoral da família, a família, os jovens, os idosos, etc, etc. Mas quais são as pastorais sociais? Vamos falar o nome? Carcerária, criança menor, migrantes, mulher marginalizada, nômades, operários, fechadores, povo da rua, saúde e guerra. Alguém poderia falar, mas padre, onde que nós temos pastoral dos pescadores? Olha, pode não ter aqui, mas é importante lembrar que o Brasil, nos vários, de norte a sul, de leste a oeste, é óbvio que a pastoral ela vai estar em um dos lugares. Migrantes em algumas zonas nós temos mais no Brasil, outras menos. O problema da mulher marginalizada, o problema dos operários, do povo de rua, então nem se falar, né? Quem já foi a uma missa da população de rua aqui? Levanta o braço um pouco mais alto, assim, corajosamente. Corajosamente. Gente, eu já fui celebrar várias vezes, vocês vão um dia participar. Esse povo está lascado, como diz o... É uma situação que precisa de muito amor, de muita bondade, de muita misericórdia. Aonde tem isso? As irmãs de Teresa de Calcutá, elas têm um local mais perto de nós, está aqui nos Arcos da Lapa, aonde nós temos formação, aonde elas acolhem, aonde elas dão de comer, de beber e tudo mais. A casa masculina, que depois tem a feminina. Enfim, é bom sempre conhecer. Vão lá um dia falar, olha, eu vim aqui conhecer porque o padre lá falou tanto na minha orelha, no meu ouvido, né? Então eu vim aqui só para ver o que é. Porque a gente precisa ir ali conhecer a miséria do mundo que está ali. É uma coisa inacreditável. Quando entra todo mundo naquela capela e fecha todas as portas e janelas, imagina todo mundo que não toma banho, drogado, viciado, todo mundo, que perfume que não é. E vai. Mas a gente entende a dor e o sofrimento de todo aquele. O que é uma pastoral? O que faz o pastor? Ele cuida das ovelhas. Então é importante isso. A palavra pastoral vem de pastor. Você vai cuidar, você vai pastorear, você vai vigiar. Significa o quê? O pastor vai proteger do lobo, vai levar para comer, vai levar para beber, enfim, vai colocar em bom lugar protegido para dormir. Nós vamos com a pastoral da saúde fazer um serviço, ou melhor, prestar um serviço em vista da saúde, da vida, da situação de abandono das pessoas. Está você disposto, disposta a ser um pastor de Deus, uma pastora de Deus, junto ao hospital, junto a um doente, a um idoso? Vou repetir aquele adjetivo: junto a um lascado na vida, aquele meio. Essa é uma expressão que eu ouvi do cardeal de Brasília, Dom Falcão, né? Está lascado. Ele falava assim: você está disposto, disposta a isso? Porque, gente, eu imagino, porque é claro, eu também já fui operado, já fiquei em situações, mas a pessoa, quando ela está em situação de abandono, aí é terrível. Eu entrei como seminarista, depois como padre, então a gente é protegido, né? Paparicado, né? Todo mundo vem paparicar, mas o lascado que chegou lá está lascado, né? Abandonado. E você precisa transmitir pelo menos o amor de Deus. Isso chama-se pastoral, em favor dos doentes do rebanho do Senhor, no rebanho todinho dos doentes. Você vai, ali que você vai. Lembra aquele verbo que eu usava no começo? Vamos atacar. É ali que nós vamos, como exército, ou como o rebanho de pastores e pastoras, né? 2 a 2, como Jesus enviou os discípulos. E vamos ali, Lucas 10, 2 a 2, aonde Jesus nos enviar no rebanho do Senhor. E o que é a pastoral da saúde? Já que pastoral todinho é aquele cuidar de todas as realidades
que pedem o cuidado de um pastor, junto ao rebanho do Senhor. E o que é pastoral da saúde entre as varas? Vamos ler juntos? É a ação como pode ser presente no mundo da saúde a ação libertadora de Jesus. Como pode ser de todo mundo? Ora, o marido que entendeu que a esposa vai, ele está participando. A esposa que entendeu que o marido vai, está participando. Os filhos, os pais. Aquele que não veio, mas diz, olha, vocês vão fazer um curso, toma um prato de salgado para o lanche. Toma o dinheiro para a água. Olha, toma o dinheiro para o chefe. Enfim, todo mundo pode participar. Cada um da sua forma. E alguns no campo, na batalha, né? A fim do quê? De promover, de preservar, de defender, de cuidar, de celebrar a vida. Nunca esquecer um doente que recuperou toda a saúde e foi para casa. Ele precisa ainda do carinho. Ele vai falar, me visitava só porque eu estava lascado. Agora que eu estou bem, ninguém me visita. Né? O amor precisa ser amado. Né? Para a pastoral da saúde, ter saúde não é só estar bem com o próprio corpo, mas com os pensamentos e emoções. É o bem-estar espiritual. Eu não vou cuidar só da saúde. Eu vou ajudar o hospital a cuidar da saúde física do Roberto e da Clarice, mas eu vou cuidar da saúde espiritual também. As coisas vão caminhando juntas. Se eu não caminho, não tenho uma perna, eu vou ter que ou pegar uma muleta. Então deixem as duas pernas. Não amputem uma perna da pessoa. Saúde do corpo e saúde da alma. Você amputou, você vai ter que colocar uma muleta. Ao colocar uma muleta, é difícil para a pessoa. Ela vai subir escada, vai descer degrau, enfim, vai entrar num carro, vai sair. Dificulta muito. Não é que não seja possível, mas o bom é quando a gente tem as duas dimensões juntas, ou seja, a física e a espiritual. Onde e quando acontece a pastoral da saúde? Ela acontece em todos os campos. Domicílio, você vai numa casa, você vai lá num bairro, você vai lá num condomínio, vai lá numa favela e vai visitar a dona Domitila. Você vai visitar o senhor Eufrásio. É porque assim vocês acordam, né? Porque vocês falam, que nome esse padre vai dizer daqui a pouco? Todo mundo de antena ligado, né? Você vai lá, mas você vai em hospitais, é o caso que estão pedindo para nós. Agora, quantos idosos e doentes abandonados em asilos? Quantas situações de creches? Que a gente pensa que doente é só o idoso e criança. Vai atuar em conselhos de saúde junto ao município, vai atuar nas escolas, nas associações de bairro, em sindicatos, em todo lugar que se importa com saúde, em todos os campos e dimensões. Que a gente pensa é só fazer uma visitinha. A visitinha, que às vezes a gente acha que é a coisa mais difícil, é o mais fácil. Atuar em conselho de saúde é um prococó danado, viu? Com todo o respeito do mundo. Quem está ali está lascado. A coisa ali não é fácil. Por quê? Porque são organismos governamentais que têm todo o aparato no meio, que não é tão simples assim. A questão política é uma questão complicada, intrigada, né? Tem muitos interesses, e ali é um jogo de forças. Ali sim é complicado. Mas às vezes nós somos chamados, vocês poderiam perguntar, mas padre, escola como? Ora, você é chamado a dar uma palestra sobre saúde. Você é chamado a fazer uma feira da saúde dentro de uma escola, lá num bairro, a feira da saúde.
em que você vai levar médicos, dentistas, você vai levar palestristas, vai levar um padre, vai levar, enfim, a gente tem muitas formas e maneiras de atuar. Então a primeira coisa é que a nossa cabeça faça assim, ó, um leque. Não é que esse leque vai servir para a gente abanar o calor, não, vai dar mais calor ainda, né? Porque a gente vai descobrir que é muito mais amplo o campo de ação onde eu estou colocando meus pés. Mas Deus, diz o ditado, dá o frio conforme acabou. Então, se Ele nos manda essa fria, Ele vai nos dar o cobertor para a gente se proteger, vai nos dar forças. O agente de pastoral da saúde desenvolve um trabalho de anúncio do Evangelho, de humanização. Ora, nós precisamos disso. Eu me lembro bem, era 1986. Eu não tenho memória boa, mas tenho vaga lembrança das falas, e eles vêm na vaga lembrança, né? E nós tivemos um encontro em 1986 sobre a humanização da polícia militar no estado de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. Estava presente o Dom Helder Câmara Vivo, em Dom Paulo, e era no fim do regime militar, início então do retorno da democracia, enfim, uma série de coisas, e este encontro, e Dom Helder, que foi auxiliar do Rio, ele então disse: vou começar pelo senhor coronel, porque o senhor pode humanizar os outros. Olha que bonito, né? Como sinal de carinho, né? Então aonde nós vamos começar? Nós vamos começar por nós. Aí nós poderemos humanizar os outros. Vamos deixar Deus. Às vezes a gente poderia falar assim: ixi, o padre vai falar em quem e eu vou ter que ir atrás dessa pessoa. Vamos começar por nós. Permitir-nos, né, que Deus nos humanize, e depois a gente vai transmitir os sentimentos humanos. Prevenção e promoção da saúde nas 3 dimensões: dimensão solidária, dimensão comunitária e dimensão político-institucional. Essas 3 dimensões, elas se casam entre si, mas elas têm os seus aspectos em cada uma delas. Dimensão solidária: vivência e presença samaritana junto aos doentes e sofredores, em instituições de saúde, nas famílias, nas comunidades, nas realidades. Comunidade é um prococó danado, né? Ali Nossa Senhora dos Nós tem que entrar nisso, porque senão que aquilo ali é uma coisa inacreditável. Quem aqui entra dentro de favela sempre? Precisa. É um campo minado. Aquelas favelas, as nossas, infelizmente, do Rio, são diferentes das nossas de São Paulo. São Paulo são planas, as do Rio são nas montanhas, nas colinas. Um doente lascado, paraplégico lá em cima, ou um velho que não anda mais, está lá no topo da montanha, da rocinha. Como faz? Mora sozinho, vai descer como? Não tem. Acabou. Quantas pessoas nós visitamos assim? A presença nas comunidades é uma coisa inacreditável. Depois, além, é claro, de toda a violência, da prostituição, da pobreza, da miséria, da droga, enfim, de tudo aquilo. Mas a realidade das comunidades é uma realidade triste e que precisa ser tratada com amor, com carinho muito grande, buscando atender a pessoa integralmente nos aspectos físico, psíquico, social e espiritual. Ou seja, você vai ser presença samaritana em todos os campos. Por isso é a dimensão solidária. Olha, às vezes nós não vamos ter nada, vamos chegar lá que nem o Papa Francisco: não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus Cristo. Pedro foi quem disse isso: levanta e anda. Eu fui visitar cadê o Rodrigo? Vem cá, Rodrigo, fomos visitar a Dona Terezinha. Foi o Rodrigo que me colocou naquele enrosco. E aí chegamos lá, Dona Terezinha, viúva, sozinha, toda lascada, 80 e tantos anos, lá vai eu me colocar nesse enrosco, né? Essa Dona Terezinha já pegou e ficou toda feliz, né? Já viu um homem forte para carregá-la. Depois olhou o padre Valdeci, e aí vai de cá e vai de lá e conversa, né? E vai saber da vida dela, né? Ô padre, eu perguntei: mas a senhora é o que, viúva? Ei,
já fui casado uma vez, né? Meu marido, nossa senhora, aquele me judiava, era o diabo aquele homem. Português lascado, assim, declarado, né? O cara falou assim, sofri que nem um demônio na mão dele. Larguei, arrumei um outro. Ei! Botei chifre nele à vontade. Eu falei, mas Terezinha, senhora, epa, nessa cama aqui já rolou muita gente. Falei, mas dona Terezinha, senhora, ih, mas hoje, olha só, esse corpo não dava mais nada. Tá estragado, né? Falei, mas dona Terezinha, falou, ih, mas aquele era muito bom, mas chifrei muito. Mulher livre, mas que reconhecia aquilo que aconteceu na vida dela. E no final, sozinha. Tinha um filho que ia de vez em quando, o pessoal da Pastoral da Saúde que faz. O filho morreu. E aí? Agora tá lascada mesmo. Tem quem então? Agora tá com as filhas dela lá em Campo Grande. Ah lá. Hospitalizada. Não tem como. Tem 80 e tantos anos. Como que você vai, vamos dizer assim, abandonar? Vamos esperar que alguém em Campo Grande vá visitá-la. Não tem. Vocês dão risada? A coisa foi séria. Foi uma cena, mas e tem muitas como isso daí, né? Agora, nunca se escandalizarem, porque é uma das coisas que nós vamos tratar na visita, com aquilo que o povo fala, com aquilo que o povo faz. Não tem nada. Não tem. Dimensão comunitária. Atua na promoção e educação para a saúde, valorizando o conhecimento, a sabedoria, a religiosidade popular, que já falávamos, promovendo debates, palestras, encontros educativos sobre saúde, alimentação, saneamento, higiene. Como a gente vai dar uma palestra na escola, faz uma feira de saúde, faz um curso de formação como este, vai dar instruções em uma realidade que precisa. Então essa é a dimensão comunitária, você abre o espaço. Você não vai visitar um doente, não vai visitar uma doente, não vai visitar aqui no hospital, mas você pode vir fazer a dimensão comunitária no hospital, claro. Você vai dar uma palestra para vários, por exemplo, enfermeiros, médicos, para vários profissionais, para os funcionários em geral do hospital. Você vai na favela realizar uma feira da saúde, você vai realizar um debate, vai lá falar um dia sobre higiene bucal, sobre a questão do valor da amamentação, que aliás foi ontem o dia, né, da amamentação no Brasil, sobre o valor da questão da saúde, de higiene, dos cuidados mínimos e necessários. Enfim, a dimensão comunitária pode ser exercida. A gente pode trabalhar em conjunto, olha ali, alimentação. Vamos trabalhar com a pastoral da criança, como alimentar bem, como aproveitar os vários alimentos que nós temos, os mais naturais possíveis. Na alimentação cotidiana, tudo isso é muito importante e não é difícil. Esta é, na minha opinião, uma das mais desafiadoras, porque se trata de trabalhar junto aos órgãos institucionais, governamentais, instituições públicas e privadas que prestam serviço. Gente, vamos ajoelhar e agradecer a Deus, porque não sei quantos hospitais do Rio de Janeiro tem, vamos dizer assim, este ato de bondade como o daqui, de convidar. Pelo contrário, é muito difícil. Mas atuar junto aos órgãos de saúde do governo, Conselho Municipal de Saúde, isso é um desafio enorme. Quem aqui participa de órgãos municipais, do órgão municipal de saúde, da Secretaria Municipal, do Conselho Municipal de Saúde? Eu já participei de algumas reuniões representando sindicatos. Mas de reuniões, mas não do conselho em si, para ver como que a questão é feita. É uma situação muito desafiadora, muito difícil, né? Zela para que haja reflexão, bioética, humanização, formação ética, uma política de saúde plena, participando ainda dos conselhos de saúde. No ano passado, quando eu fui chamado para falar na Assembleia dos Bispos do nosso regional leste, que é o Rio de Janeiro, como estado, né? E ali eu colocava o seguinte: talvez mais do que nunca a democracia esteja
em vias de falência, infelizmente. Mas por quê? Porque nós não participamos. É preciso resgatar a democracia. Isso depende de nós. Então, o que significa a democracia? É o governo com a participação do povo. Mas nós não participamos mais. Agora, isso precisa começar lá no bairro, depois na comunidade, no bairro, no município, no estado, até chegar à nação. Mas nós precisamos salvar a democracia como forma de governo, como forma de participação. Então, participar dos conselhos local, distrital, municipal, nacional e, estadual e nacionalmente falando, isso é muito importante. Porque senão, nós ficamos aqui na panela do fubá, querendo fazer a polenta, o outro levou o milho embora, lá no Conselho Municipal da Saúde. Decidiram outras coisas no governo municipal, no governo estadual, no governo federal. E aí, depois que o leite derramou, meu caro, minha cara, não chora mais não. Então é preciso participar também lá. É preciso que nós tenhamos representantes nestes vários instrumentos. Então, começando pelo bairro, cidade, pensar globalmente e agir localmente. Então a gente pensa naquilo que o governo vai decidir em termos de leis, porque eles fazem as leis, não adianta. E aí, leis federais, estaduais, municipais, que vão totalmente contra. Como você vai fazer isso? Não tem como. O governo em época de eleições promete tudo no dia seguinte. Haja vista a situação da educação, como que nós ficamos agora, e aí não é fácil. Depois também é importante que nós tenhamos presente que toda vez que nós cruzamos os braços e não vamos lá porque é difícil, se torna mais difícil ainda. Eu tenho, muitos já ouviram, um provérbio que não é meu, que para mim conta todo dia: água mole e pedra dura. Qualquer pessoa da comunidade pode participar? Pode, desde que ela tenha disponibilidade e disposição. Ela tem disponibilidade? Já é meio caminho. Ela não tem disponibilidade, mas se coloca à disposição, então ela vai encontrar um tempinho. Então qualquer pessoa da comunidade que queira colocar a sua vida à disposição do semelhante, que esteja disposta a sentir cheiro que fede do ser humano, a cuidar de quem está com problemas de saúde sérios às vezes, a cuidar de quem é pobre e lascado, porque lascado a gente tem tudo, né? E vai. Então qualquer um pode, jovem, adulto, idoso. Para quê? Para que todos tenham saúde. Quem se propõe a trabalhar na Pastoral da Saúde, o que deve? Procurar, é claro, os membros da Pastoral da Saúde. E nós devemos procurar mais ainda, lançar a rede e sair pegando. Deve estar disposto a... Vamos bater naquela teclinha que a Marta está ali no fundo querendo dar pancada na nossa cabeça. Participar de encontros e reuniões, assembleias e momentos de estudo e formação. Você está disposto? Disposta? Ah não, eu só quero visitar doente, não quero muito encontro, não quero nada. Calma lá, então você está no lugar errado. Comprometer-se com a saúde preventiva e conhecer as políticas de saúde. Está disposto a receber uma cartilha, a ler, a estudar? Depois, as políticas de saúde são as políticas de saúde. Eu não vou num hospital, numa clínica e querer determinar regras e normas. Isso eu não posso fazer. Então, estou disposto, além de disposto e disposta a cuidar da minha própria saúde. Se eu chego lá capengando, eu fico fazendo umas burrices com a minha saúde e vou querer cuidar da saúde dos outros. Calma lá. Então, tenho que cuidar da minha saúde.
Tem que tomar um rumo na minha vida. Estar atento à cultura, religiosidade e sabedoria popular. Você está disposto a ficar antenado e ligado para não invadir demais? Ter em seu trabalho uma visão ecumênica e conhecer a doutrina cristã. Você vai encontrar lá evangélicos, espíritas, neopentecostais, da Umbanda, do Candomblé, judeu, muçulmano. Está disposto? Todos nós somos filhos de Deus. Aliás, uma das expressões que Dom Helder disse àquele coronel naquele dia é: nós somos todos irmãos, inclusive de sangue, porque o sangue que Cristo derramou na cruz pelo senhor coronel, derramou por mim que sou bispo, derramou por todos nós aqui. Então somos inclusive irmãos de sangue, porque o sangue da cruz caiu sobre todos nós. E depois conhecer mais a fé cristã católica. Ter bom relacionamento com as pessoas, acreditar que seu trabalho estará ajudando na construção de um mundo mais humano, justo e fraterno. Ora, às vezes a gente se apega a algumas coisas da forma como as pessoas agem ou fazem. Deixem as pessoas, às vezes querem nos tratar de uma forma. Vou dar um exemplo. Deixa as pessoas nos tratar daquela forma. Ah, mas eu não gosto. Calma, vai devagar. Ah, não, eu quero que me chame de doutor, quero que me chame de padre. A pessoa te chamou pelo nome. O que tem? Ah, me chamou de você, eu não gosto. Ou me chamou de senhor, eu não gosto. Calma, gente. Vá tranquilamente. Isso é importante, que a gente dê liberdade para o outro. O outro quer nos chamar daquele jeito. Eu acho uma das coisas mais simples da face da terra. Além de ter umas pessoas. Então, esses dias eu estava na casa de uma menina, almoçando com os pais e avós. E a menina falou assim: olha, hoje eu trato todo mundo de você e não me sinto bem. Então ela me chamava a mim, padre, de você também. Eu falei: mas é costume seu, continua tratando. O que tem? Aí ela: mas e você não tem? Que problema eu tenho? Agora ela falou assim: mas você chama minha avó de senhora. Eu falei: mas sou eu. E você continua chamando todo mundo de você. O que tem? Então, aceitar a forma como as pessoas também vão lá e nos tratam. E agir com educação sempre, com carinho, com amor. Perceber os gestos do amor de Deus. Fundamentos bíblicos, nós vamos lá sempre com a palavra de Deus. Mas nós já estamos quase terminando aqui para entrarmos numas imagens e tomarmos café. Café está pronto? Hã? Então posso liberar. O que Jesus diz? A Bíblia fala para a gente cuidar dos doentes ou não? Vamos ler. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo o mal e toda a enfermidade. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeis de graça, não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vosso auxílio. Todos, sem exceção, são chamados a proporcionar a qualidade de vida e denunciar tudo que impede da prosperidade desses homens, de Deus. Olha, o que Jesus... Eu vim para... Então o que Jesus diz? Eu vim... Agora, ele curou e nos pede: vocês vão, curem, ou seja, ajudem os doentes. Ajudem os doentes a perceber o dom da cura. Depois aí, a parábola do bom samaritano. Não vamos perder nunca isso de vista. Passou alguém, um levita, um sacerdote, passou lá um outro, e nada. Passou alguém e agiu com amor, com misericórdia, curou as feridas dele. Este alguém está ali. Pegou o homem ensanguentado, ele tirou o manto dele.
olha o burrinho dele. Olha o outro lá no fundo, os outros dois, né? Um está bem longe, olha lá. O outro ainda descarado, ainda olha para trás. Né? E vai embora. Ou ainda, olha essa imagem, ele dá de beber, mas olha a cara do doente. Olha a outra imagem. Ele pega faixas, e em faixas feridas, ele cuida. Nós somos chamados a isso, né? Olha, sem vergonha onde vai lá longe. Um está lá, outro está aqui, vão embora. Quantos foram embora? Quantos não vieram aqui? Olhem aqui que bonito, esse daqui já levanta, né? Nós somos chamados a levantar os doentes. Depois, vamos fazer a oração do doente juntos antes de comer? Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de oração. Sei que me ouves, tu me conheces, sei que estou em ti e que tua força está em mim. Olha para meu corpo marcado pela enfermidade. Sabe, Senhor, o quanto me custa sofrer. Sei que não carregas o sofrimento dos teus filhos. Dá-me, Senhor, força e coragem para vencer os momentos de desesperança e de cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Escolha minhas preocupações, angústias e sofrimentos para ser digno de ti. Aceita, Senhor, para que eu una meu sofrimento ao teu Filho Jesus, que por amor aos homens deu sua vida na cruz. Peço ainda, Senhor, ajuda os médicos e enfermeiras a terem para meus bens a mesma dedicação e amor que são família celeste. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio,